Olá, eu sou a Juliana Tiraboski e esse é mais um bate-papo da nossa cobertura especial sobre sustentabilidade. Hoje o nosso tema é pecuária sustentável e o nosso convidado é Leonardo Rezende, que é produtor rural, sócio do projeto Pecuária Neutra e pesquisador. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom, Juliana. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. Prazer Leonardo estar aqui. veio direto de Minas Gerais para participar aqui da nossa transmissão. Leonardo, eu queria começar conversando com você sobre um problema aqui no Brasil, que é a degradação de pasto, né? 70% das áreas de pastagem no Brasil tem algum grau de degradação, ou seja, elas estão produzindo menos do que poderiam estar produzindo. Então eu queria que você explicasse pra gente como a recuperação dessa pastagem é bom para o meio ambiente e também para o produtor, aumenta a eficiência da produção, enfim, e também é bom para o meio ambiente, né, de maneira geral. Beleza, Juliana. Hoje, mais ou menos 30% do território nacional está dedicado ao agronegócio. São 280 milhões de hectares. 200 milhões só para pecuária. E desses, 70% estão produzindo abaixo do potencial e muitos em elevado estágio de degradação. Alguns casos até a gente tem, em regimes com menos chuvas, processo de desertificação inicial acontecendo, que é uma preocupação. Então, toda a forma que a gente fez pecuária, desde o início do ciclo colonial, foi um modo extrativo, onde a gente só tirou recurso do meio ambiente e nunca devolveu para ele de uma forma equilibrada. E é isso que acontece, a gente bota mais animais do que a capacidade da fazenda, a gente não dá um tempo de repouso para aquela pastagem, utilizando técnicas como o rodízio de pastagem ou manejo voazan, que permite que aquele capim tenha uma folga de crescimento. A gente está sempre sugando mais da terra do que poderia. Então a pastagem entra como se fosse num ataque cardíaco. Ela tem um baixo metabolismo e uma baixa vitalidade. Então é igual um paciente que está ali com uma doença crônica e que vai debilitando ele, e aquele capim ele vai perdendo sua vitalidade e começa a vir invasoras para o pasto começa a sujar, degradar, ficar com terra aparente, e a causa básica da maior parte desses casos é o mau manejo, o mau conhecimento por parte dos pecuaristas de técnicas já amplamente comprovadas como eficientes para recuperar as pastagens. E algumas dessas técnicas são relativamente simples, né? Fácil de serem implementadas. Muito simples. Toda passagem precisa de um intervalo mínimo de descanso, que vai de 30 dias a 60 dias. Então, basicamente, se você tem uma fazenda, divide ela em 4 pastos, você teria o gado ficando 10 dias em cada um deles, ou se você tiver 8 pastos, 5 dias em cada um, compondo esse período de descanso. E ajustando a carga animal também, numa taxa de lotação adequada. E aí você começa tirar o seu paciente de um quadro mais crônico para um quadro de vitalidade maior. Alguns casos desses, a gente vai precisar reformar a pastagem. Que daí seria um processo um pouco mais, não complicado, mas seria uma segunda etapa, assim, um pouco mais elaborado. Isso, porque ele é caro, ele demanda revolvimento do solo, ele demanda incorporação de adubo, de semente. Então, só que só vale a pena fazer uma reforma do pasto se aquele pecuarista já sabe fazer o manejo do gado, para ele não correr o risco de reformar a pastagem e de novo vir a degradar. Senão ele pode voltar para a situação que ele estava anteriormente, né? Exatamente. E com isso, a demanda ecológica para se produzir leite ou carne no Brasil é elevada. Porque numa área onde caberiam 10 animais, hoje está cabendo 2, 1 animal. Então, a gente diminui a eficiência da fazenda, aumentando a pegada ecológica, aumentando o tempo de abate dos animais. Quer dizer, numa pastagem sadia, o gado ficaria pronto para o abate mais rápido e consumiria menos recursos, é isso? Exatamente. Ou seja, a produção seria mais eficiente e mais sustentável também? Com certeza. Numa pastagem boa, a gente teria um animal com 24 meses atingindo o peso ideal. Numa pastagem degradada, a gente teria o dobro desse período, 4 anos.
Então, economicamente, já é muito ruim. E para o ecossistema como um todo, numa visão mais completa, mais holística, a gente começa a perder cobertura de forragem. Você tem uma área de pastagem e começa a perder a qualidade dessa pastagem, é igual se você estivesse na floresta e começasse a derrubar os melhores exemplares das árvores dominantes e a floresta começar a virar uma capoeira e rala. Então toda a sua capacidade de reter água, sua capacidade de conservar a microbiologia do solo, de infiltrar a água e de prestar serviços ambientais ali também diminuem e um processo de erosão começa a acontecer, você começa a perder solo e a coisa vai nesse sentido. E, quer dizer, além de um pasto pobre, degradado, tem mais erosão, você perde mais solo, perde nutrientes também, né? E ele também retém menos carbono, né? Explica um pouquinho desse processo pra gente. Com certeza. O que a fotossíntese faz? A fotossíntese tira o CO2, que é o gás carbônico da atmosfera, a planta absorve ele liberando o O2, o oxigênio, e ela fica com C do carbono. Esse carbono serve para ela fazer a nutrição, serve para ela metabolizar a luz solar e os minerais do solo. E tudo que a gente vê numa planta ou numa árvore, tanto a parte aérea que está acima do solo, como a parte abaixo do solo, que é o sistema radicular, aquilo é biomassa. Biomassa é carbono estocado. Então, se a pastagem ela é bem manejada, ela vai estar mais pujante na parte aérea, na parte superior, e ela vai estar mais pujante no sistema radicular. Com o sistema radicular mais desenvolvido, a gente vai acrescentando carbono a cada ano numa pastagem bem manejada. E numa pastagem mal manejada, a gente vai perdendo carbono anualmente, igual numa floresta que a gente vai derrubando as árvores dela um pouco a pouco a cada ano. O que contribui para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global, é isso? Exatamente, contribui em duas pontas. A primeira é que você libera carbono do solo e a segunda é que você emite mais gás de efeito estufa por quilo de carne ou por litro de leite, pela ineficiência do seu sistema. Lembrando que você pode enviar suas perguntas pelos comentários aí da transmissão. Leonardo, além da recuperação das pastagens, um outro aspecto importante da pecuária regenerativa é um passo além, que seria o plantio de árvores numa fazenda, integrando isso com a pecuária, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona esse sistema de integração da pecuária com o plantio de árvores, com a floresta, e contasse um pouquinho da experiência que você tem na Fazenda Triqueda, onde vocês têm esse sistema implementado, né? A fazenda fica em Minas, Juiz de Fora, Minas Gerais. Então conta um pouquinho do que é esse sistema, como é que vocês implementaram isso e quais são as vantagens tanto para o produtor, em termos econômicos, quanto para o ambiente, para o sistema. Ok. Vou fechar o conceito de pecuária regenerativa para depois a gente evoluir para a integração pecuária e floresta. Certo. Então, o que é a pecuária regenerativa? Um conceito ou uma abordagem que ficou muito conhecida foram as agroflorestas, através do nosso expressivo aí, Ernest Goethe, que desenvolveu muito o tema. A gente tem várias fazendas produzindo, sítios produzindo as agroflorestas. E o que acontece? Elas são sintrópicas, ou seja, a forma do sistema de produção não é um sistema extrativo ou que, da mesma forma, um sistema entrópico, onde a gente está perdendo energia ao mesmo tempo. A sintropia parte do princípio que a gente faça essa área reciclar e recarregar em todos os seus aspectos. Em termos leigos, o sistema extrativo seria esse sistema que você mencionou no começo, que você só tira da natureza recurso. E não devolve nada, é isso? Imagina uma lâmpada. A lâmpada, para gerar luz, ela esquenta. Você tem um benefício da claridade, mas você não faz nada com calor. Você está perdendo ali um input que você gerou, que você não está usando para nada. Se você canalizar aquele calor e jogar ele numa caldeira e usar aquilo para esquentar uma água para um processo, você começa a fechar seu circuito de energia e esse circuito passa a não perder energia. Então, ao mesmo tempo que o gado come o capim, que está gerando energia, que seria a claridade para ele, a gente está fixando carbono no solo, seria encanando o calor da lâmpada. Quer dizer, isso é que seria a sintropia, então é um circuito fechado em que você aproveita
aproveita melhor todos os recursos. E que cada vez a gente favorece a natureza, ela é sintrópica. A natureza ela tem um aproveitamento de energia e esse equilíbrio faz ela cada vez melhor. Se a gente deixar um fragmento de mata intacto, ele vai evoluir a cada ano. Assim como se a gente colocar a pastagem numa condição ideal de trabalhar, ela também vai evoluir tanto para a parte econômica, que é engordar mais animais ou produzir mais leite, tanto como a parte de microbiologia do solo. E aí cada vez a gente vai usar menos inputs e insumos da indústria química, como adubos, como herbicidas, agrotóxicos. E isso vai fazer com que o próprio sistema produza matéria orgânica, que vai ser o grande adubo e o grande provedor de nutrição dessa área. Essa questão que você falou de como essa biodiversidade melhora, né, a fertilidade do solo, diminui a necessidade de uso de adubo, isso tem a ver com aquela questão da cobertura vegetal diversa, né? Quer dizer, você não tem só a pastagem, mas tem diferentes níveis, né, de vegetação. Exatamente. Explica um pouquinho como é que isso interfere no sistema. Um dos pontos, então, que a gente se depara é que a monocultura, ela chegou ao fim. A monocultura não é mais do nosso tempo, ela é residual, ela é de um tempo anterior, de um século anterior, ela continua sendo praticada, mas qualquer pessoa que pense de forma estratégica como produzir alimentos de forma sustentável, eu não estou falando nem de carne ou de leite, eu estou falando de todas as culturas, quanto mais uma única monocultura, menor biodiversidade. Então, se a gente puder ter 2 ou 3 espécies de capim, ou uma espécie de forrageira interagindo com uma espécie que produza nitrogênio, a outra que fixe proteína, e elas vão se interagindo, se completando e fazendo essa cadeia, onde o elemento mais nobre seria a árvore. Então surgiu o conceito de agroflorestas na pecuária, que é a integração de árvores na pastagem, onde se distribui de forma homogênea uma quantidade pequena de árvores, e elas, além de ser uma fonte de recurso adicional, que elas vão aumentar, praticamente triplicar a renda da pecuária, elas também vão prestar vários serviços ambientais e potenciar todo esse sistema sintrópico. Que espécie de serviços ambientais? Olha, o primeiro é a melhora do microclima, que a gente pode citar. A gente está numa época de aquecimento da temperatura e de extremos climáticos. As chuvas não são tão regulares, nem tão bem distribuídas. Então, é estratégico que a gente diminua a temperatura dentro do sistema para ter menos evaporação de água do solo e para ter maior conforto e bem-estar dos animais que estão ali envolvidos. Um segundo ponto é que você tocou dos estratos, das alturas da pastagem. A gente tem uma primeira altura que vai de 10 a 50 centímetros, que é a altura que fica o capim, e a gente pode ter uma segunda altura de um arbusto, e a gente pode ter uma terceira altura de um sistema arbóreo, de árvores. Então a gente vai criando, imitando a natureza, tentando fazer o mais parecido com uma mata nativa, onde tem o bosque, subbosque e a área de copa das florestas. É óbvio que o sistema é muito mais pobre que uma floresta, se você for comparar, mas ele, por outro lado, ele é imensamente mais rico do que a pecuária solo pleno, que a gente chama. Então você imagina que você tem um grande campo para atravessar no verão a 35 graus, até em termos de qualidade, bem-estar, horas de pastejo que esse animal faz durante o dia, ele vai fazer de uma forma muito mais tranquila se ele tiver a sombra. Quer dizer, a sombra da árvore melhora também o bem-estar do animal. Melhora o bem-estar e ajuda na retenção de água da chuva, favorecendo... Diminuindo a erosão, né? Diminuindo a erosão e recarregando o lençol freático também, tendo mais água disponível para as plantas e para a microbiologia do solo. O que é essa microbiologia que a gente está falando? A gente tem o dobro de vida abaixo do solo do que o dobro do que está acima do solo. A gente está falando de fungos, bactérias, decompositores, fixadores de nitrogênio, patógenos. Então, essa microbiologia, quanto mais viva ela tiver, o solo estiver vivo,
maior vai ser a recarga de todo o sistema. E por quê? Qual que é a importância dessa microbiologia? É a mesma coisa se você fizer, toda hora eu estou trazendo a mata nativa, mas quando você vai para uma mata nativa, você quer ver a riqueza da sua fauna e da sua flora. Aí a riqueza da fauna inclui tanto os maiores invertebrados, os animais, os mamíferos, até a microbiologia, a microbiota do solo. Cada um desses componentes, ele tem uma importância para o equilíbrio dele. Então, de novo, fugindo da monocultura, quanto melhor tiverem mais diversidade em todos os aspectos, a gente está falando de diversidade em tipos de capim, diversidade em tipo de árvores, diversidade em tipo de microbiologia do solo, o sistema vai ser mais equilibrado, o ecossistema vai tender a exercer a sintropia no circuito fechado de uma forma mais eficiente, precisando de menos auxílio externo industrial para fazer o seu papel. Tem uma pergunta aqui do Cássio Batista Marcon. Ele pergunta se já existe modelo de pecuária sintrópica. Eu acredito que ele esteja perguntando se já existe na prática. É isso que você está explicando, né? O que vocês fazem na Fazenda Triqueda é isso. Isso. É essa pecuária sintrópica. E tem outros exemplos no Brasil? Exatamente, tem outros exemplos no mundo. Tem exemplos na África, na Ásia, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, todo esse conhecimento, a produção de alimentos não vai seguir dessa forma. Ela necessariamente passa por uma transição. A quantidade de fósforo que a gente usa no agronegócio hoje, aproximadamente 50% lixivia e corre para o curso d'água chegando no oceano e está causando acidificação dos oceanos. Isso, o fósforo é usado como adubo, como insumo básico de todas as culturas. O nitrogênio que a gente utiliza para fazer o arranquio das pastagens e de todas as culturas, ele é da indústria de combustíveis fósseis, ele é à base de petróleo. Então, a gente demanda uma quantidade de energia, de insumo, que tem elevado a pegada ecológica dentro dessa agricultura que a gente aprendeu que ela cresceu de 1950 até 2000, que tem muito mérito, todo o trabalho da Embrapa, da Universidade Federal de Viçosa, de Lavras, da Unicamp, da Exalc, né? A gente tem uma série de valores ali dessa pesquisa que multiplicou a nossa produção por 10 vezes. Mas nesse período, nessa metade de século, não existia tanto uma preocupação com a pegada ecológica. E a gente demandou muito combustível fóssil e muitos recursos com alta pegada ecológica. Então a sintropia é abrir mão dessas ferramentas e passar a usar um novo pacote. E esse novo pacote ele existe na pecuária, é chamado de manejo holístico da pecuária, pecuária biodinâmica, pecuária regenerativa. Na verdade, todos... Então, sim, são vários termos. São várias linhas esse tipo de sistema. Exatamente, são várias linhas que tangem o mesmo equilíbrio, onde você procura valorizar a sua terra, é você pegar a terra, identificar que ela está melhorando a matéria orgânica, você fazer mensuração de temperatura no solo, você medir seu teor de carbono no solo, é você saber o intervalo e planejar o seu rodízio do gado. Então, tudo isso é sintrópico. E essas terras estão melhorando a cada ano. Você falou de insumos, né? Fósforo e também fósforo, nitrogênio, que são os principais. Isso acaba indo para o lençol freático e daí acaba chegando no oceano, é isso? Qual é o malefício que isso pode causar quando vai para o ambiente? São as duas maiores pegadas que a gente tem hoje de insumos, é o fósforo. O fósforo ele não volatiliza, ele não evapora. Então você coloca ele na terra, vem a chuva e ele converge para o curso d'água a parte dele, nem tudo a planta absorve. E como a gente tem chuvas fortes, aquele solo está um pouco revolvido, parte da terra e parte do fósforo corre para o curso d'água e ele provoca a acidificação do oceano. A gente rompeu já o linear de quantidade de fósforo que a gente poderia ter lixiviado e destinado ao oceano. Por outro lado, o nitrogênio ele não corre tanto para o curso d'água, mas ele evapora.
né? Ele é um combustível fóssil, a gente bota ele na terra, parte vai solubilizar com a água e vai infiltrar, e parte vai evaporar com uma temperatura mais elevada. E a gente tem uma alta emissão de gases de efeito estufa. Também influencia no aquecimento global no final da cadeia. Da cadeia. E o que acontece com o caso, agora a gente falando do projeto Pecuária Neutra e da Fazenda Triqueda, é que a gente começa a mensurar esses índices. A gente começa a saber quanto de carbono a minha terra está resgatando anualmente. Lá na Triqueda a gente está resgatando 3 toneladas de CO2 por hectare por ano. Cada animal está emitindo 1.300. Se eu tenho 2 animais por hectare, eu estou emitindo 2,6 toneladas de carbono e resgatando 3, eu estou superavitário. Por outro lado, eu estou favorecendo melhores corredores de contato de mata nativa, uma fauna silvestre para atravessar um campo de pecuária a sol pleno, ela vai sentir muito mais confiança em um ambiente muito mais harmônico se a gente estiver coberto de árvore e de vegetação. Eu estou aumentando a produtividade da minha fazenda, diminuindo a demanda do agronegócio por novas terras para pressionar os biomas nativos. Eu estou fornecendo madeira de origem renovável, porque 70% de toda a madeira ilegal da Amazônia que sai é consumida no Sudeste. A gente está hoje numa capital, São Paulo. Todo mundo que está construindo uma casa, se você perguntar, você sabe a origem da sua madeira? Eles vão falar que sabem, mas na verdade, no meio dessa insegurança toda que a gente tem no Brasil, jurídica e de documentos, muitas vezes aquela nota fiscal não representa aquela madeira que chegou para você. E a única maneira de você garantir que você está usando uma madeira legal é se você, como consumidor, passar a auditar o seu fornecedor, ou se você comprar uma madeira de origem renovável, como a teca, o mogno, o eucalipto, o pinus, que são madeiras nobres, e essas madeiras que vão segurar a pressão do consumo da sociedade. Você falou em melhoria na produtividade. Tem uma comparação da lucratividade da pecuária tradicional comparada com a pecuária regenerativa. Você tem esses números de cabeça? Só para a gente dar um exemplo? Tenho sim. Hoje, a média do Brasil está tendo uma taxa de lotação de 0,7 animais por hectare. O que é muito baixo, né? Muito pouco. Muito baixo, muito. O sistema está com 30% de capacidade instalada sendo utilizada. Deveria estar em 2, 2.1, 2.2. Isso gera uma receita líquida de R$300 por hectare ano. É pior do que a remuneração da poupança, e a pessoa ainda está trabalhando. Então, se a gente começa a evoluir para uma pecuária regenerativa, a gente chega a R$700 por hectare ano. Se a gente introduz as árvores, a gente vai para 1.300, 1.400, se aproximando das estrelas do agronegócio, que são milho, soja, cana de açúcar. Então, a pecuária, que é o primo feio, tanto por degradar a terra quanto por baixa lucratividade, ela pode mudar de status ambiental, mudar de status social e econômico, porque uma pecuária que faz o dobro da receita, ela gera mais emprego, ela dá melhor condição de moradia, de trabalho. Também tem um aspecto social forte aí, né? Exatamente. Quer dizer, a pecuária tradicional, quantos reais? 300 versus 700 da regenerativa. 700 da regenerativa e 1.400 da que vai vender tanto madeira quanto o produto de carne ou de leite. Tá, e também incrementando a parte social, né? Como você falou, gerando mais empregos e empregos com mais qualidade, é isso? Exatamente. Tá. Eu tenho uma pergunta aqui do Armstrong Martins do Prado. Ele pergunta quais seriam as árvores mais recomendadas para integrar com uma pastagem no clima de cerrado. Bom, Alisson, boa pergunta. Alisson, boa pergunta. Cada bioma vai ter uma particularidade de quantidade de chuva, de solo, e dentro de cada bioma você ainda tem as variações por região. Normalmente, o que a gente tem visto no Cerrado com maior sucesso nas áreas menos úmidas o eucalipto, e nas áreas mais úmidas com melhores solos a gente tem o mogno, a teca e no bem também. Mas seria legal você procurar a Emater ou a Embrapa da sua região e tá trocando essa informação com eles.
Legal. Você falou da questão da origem da madeira, né? Se o consumidor sabe de onde está vindo, não está. Em relação aos alimentos, vamos falar um pouquinho da responsabilidade do consumidor também de buscar saber as origens dos alimentos. Que recursos ele pode usar, fontes de informação que ele pode buscar para saber se a origem daquele alimento é sustentável ou não? Então, completando o projeto Pecuária Neutra, a gente mensurou os impactos e a gente certificou que aquela carne era neutralizada na emissão de gases de efeito estufa proveniente da digestão dos animais. Tá. Que a maior pegada, hoje o gado emite tanto gás de efeito estufa quanto o sistema de transporte brasileiro. Então a quantidade de metano que esses animais muita coisa, né? Emitem durante a ruminação, que é o processo digestivo, tá ali par e passo com a quantidade de CO2 da nossa frota de veículos, é enorme. E como diminuir essa emissão de metano? Tendo mais eficiência, produzindo mais por unidade de terra e garantindo e mensurando a sua fixação de carbono como contrapartida. Tá, é uma compensação pela emissão do metano. Exatamente. A gente, resgatando 3 toneladas de carbono por ano, a gente equivale à emissão dos animais e ainda tem um superávit do carbono estocado. E a gente esse produto começa a chegar na sua cadeia de custódia direto para o consumidor final, em restaurantes, na gôndola do supermercado. Então eu acho que o consumidor, ele assim como a indústria, tem que fomentar esse tipo de iniciativa. A gente estava falando ali um pouco antes do programa sobre o agrodimensões, que são ferramentas para você mensurar toda a pegada ecológica que a pecuária tem. E aí você cria um ranking dos produtores mais eficientes e menos eficientes. E a ideia é que a indústria passe a fazer isso e que você, consumidor, também passe a exigir para que aquele consumidor que tem um manejo melhor, ele seja privilegiado e que o consumidor, o produtor, o pecuarista que tem um manejo melhor, e que o pecuarista que está um pouco abaixo ainda na evolução, que ele seja estimulado a mudar de nível e ir melhorando a cada ano, para que ele ganhe mais dinheiro e para que ele também preste serviços ambientais. Mas você acha que o caminho seria uma autoavaliação da indústria, quer dizer, que a indústria busque formas de construir esse ranking, ou teria que ser uma coisa imposta à indústria, uma legislação que obrigasse que isso fosse feito? Quais seriam os caminhos? Olha, a gente tem 3 formas de fazer. Uma é uma autoavaliação da indústria dos pecuaristas, a outra seria uma normativa, uma lei, e a outra seria uma exigência do mercado. As 3 são válidas, a gente deve buscar o caminho nas 3. As 3 podem acontecer simultaneamente. As 3 também, podem né? acontecer ou uma. Agora, eu acho que a gente tem que trabalhar a nossa área de influência. Eu acho que desses 3 atores que a gente falou, consumidor, indústria e a política na legislação, a que é mais fácil de se mobilizar é o consumidor. Eu, quanto consumidor, como sociedade... Acho que é o mais poderoso, né? Porque se as pessoas deixarem de comprar aquele produto... Exatamente. O produtor vai sentir, né? Exatamente. No bolso. E hoje a gente tem na gôndola produtos que já são mais eficientes. Então, se você começar a privilegiar ele na sua decisão de compra, aprender a ler mais o rótulo dos produtos... se você dedicar 10% de todo o seu gasto em redes sociais, em televisão, em ócio desse tipo, para aprender a rastrear os seus produtos, a gente vai começar a caminhar para uma produção de alimentos sustentável de forma mais rápida e num ciclo mais curto de aprendizado. Tá legal. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer a presença do Leonardo Rezende, que é produtor rural, pesquisador e sócio do projeto Pecuária Neutra. A gente conversou sobre pecuária sustentável e semana que vem a gente tem mais bate-papo sobre sustentabilidade. Obrigada, Leonardo. Eu que agradeço, Juliana. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.